tenho acompanhado com interesse, até pessoal, a discussão que já vinha acontecendo, sendo que nos últimos dias tem se falado, apregoado, discutido e aumentado esse bate-boca sobre o arrebatamento ser pré-tribulacional, mesotribulacional ou pós-tribulacional. Como a maioria dos evangélicos no Brasil, também aprendi que a igreja não irá passar pelos juízos do eterno, juízos divinos, e que a igreja será arrebatada e ficaríamos lá no céu, né, por 7 anos, e depois voltaríamos com Jesus em glória. Várias pregações de domingo, quando eu era membro lá no sistema religioso da Universal, e depois uma vez como pastor e bispo eu preguei sobre isso. E vendo hoje a excelente live do pastor Alan Capriles, um grande abraço para ele, e da esposa também, eu me deixei levar pelas experiências vividas e me remontei àqueles tempos em que um dia como hoje, por exemplo, estava na igreja pregando, dependendo da igreja lotada ou então quase cheia, ou se a igreja estivesse começando ainda com poucos membros. It doesn't matter. E depois que eu saí do sistema religioso, o Espírito Santo falou claramente comigo, a voz audível, me ensinando, me exortando a que eu não abrisse nenhum trabalho, porque senão seria mais do mesmo. E aí está o problema: todos aqueles que saíram e os muitos que ainda irão sair da Igreja Universal, número 1, aprenderam o evangelho totalmente distorcido. Número 2, devido aos anos e quem sabe a idade, a pessoa não se formou, não aprendeu uma profissão, em outras palavras, não sabe fazer nada, e o que sabe fazer é supostamente pregar o evangelho. O evangelho é aprendido na Universal. E se a pessoa abrir um boteco aleluia com o evangelho aprendido na Universal, será mais uma extensão da Igreja Universal, porque vão realizar o mesmo tipo de trabalho. O dízimo maçônico, campanhas, envelopes, Santa Ceia, o primeiro ou segundo domingo de cada mês, consagração de dizimistas, até batismo de crianças tem acontecido, as correntes que só servem para manietar e prender as pessoas, esse tipo de evangelho, né? Esse evangelho comercial, esse evangelho toma lá da cá. E o Espírito Santo, eu louvo e agradeço a ele, que falou comigo: olha, primeiro você tem que se desintoxicar desse veneno de Roma, porque o evangelho, não somente o evangelho pregado na Universal, mas diria eu que 98, 99%, seria até um exagero, das denominações chamadas evangélicas, sejam evangélicas tradicionais, clássicas, pentecostais, neopentecostais, é esse evangelho aí.
o evangelho do escândalo, do labarachúria, do demantos, e na prominência e coisa e tal, que deu luz a vários filhos bastardos, como Joma, como o eunuco de Faraó, e que mais? Toinha do Pix, Valdirene, Flavinho, o Angenor, o Ronaldo Rolim, Leonardo Salles e afins. Esse evangelho, desculpe a expressão, prostituto, que vai com quem paga mais, que se deita com quem tem uma boa aparência e, portanto, dinheiro no bolso. Então o Espírito Santo me falou claramente: primeiro você tem que se passar por um processo de desintoxicação. Processo esse que ainda estou passando. Mas, sem sombra de dúvidas, o que eu aprendi hoje com outras pessoas que também passaram por experiências, não vou dizer iguais, mas semelhantes em alguns aspectos, com as conversas, debates e leitura da palavra, e o fato de querer aprender e pesquisar por mim mesmo. Olha, meu amigo, eu não tive esse conhecimento em 23, 24 anos na empresa bacanal do Reino de Zeus. E hoje eu falo sem medo de me equivocar que mentiram e continuam mentindo para vocês. Dízimo não é dinheiro, não existe essa coisa de corrente, e tira-se os deuses de pau, de pedra, de gesso e de metal das pessoas, e esses deuses são substituídos pela rosa de Saron, o óleo ungido, sal do Mar Morto, as 7 portas, os 7 mergulhos de Naamã, o pai das luzes, as sensitivas, todo mundo vestido de branco, entre outras pataquadas que são criadas, inventadas e patentizadas pelos botecos aleluia da vida. Isso não é evangelho. Sem contar o movimento que tem crescido aí, que é o sionismo cristão, onde erroneamente, e isso colocamos na conta do C.I. Scofield, Cyrus I. Scofield, que criou a suposta Bíblia, onde, juntamente com o maçom do John Nelson Darby, eles impuseram o ensino das dispensações. E aí aquela parte lá de Êxodo 12, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é implicado ou coadunado com Israel, quando na realidade não é assim. A promessa foi feita a Abraão. Abraão não era israelita, israelense. Abraão era hebreu, nem sequer judeu. Abraão nasceu em Ur dos Caldeus, o que hoje é o Iraque. E se não me falha a memória, Efésios fala que a promessa, e está no singular, foi feita a Abraão e a sua descendência, e não as promessas. Mas o sionismo cristão, cujas bases foram plantadas por essa galera aí, Edward Irving, John Nelson Darby, Cyrus Scofield, que teve financiamento para a edição da sua Bíblia de uma elite judaica chamada Lotus, um grupo que se reunia lá em Nova York. Então hoje nós vemos um outro braço, chamado sionismo cristão, que pensam que o Israel que está lá no Oriente Médio é o mesmo Israel bíblico. E se você é honesto consigo mesmo e ler a Bíblia
a Torá, Tanar, Brit Hadashah, você vai ver que, por exemplo, o aborto é pecado, o socialismo é um culto maligno, liberação das drogas é pecado, aborto no 9º mês é pecado, entre outras coisas. E tudo isso, meu amigo evangélico, a nação que muitos chamam de escolhida, o povo escolhido, onde acontece a terceira maior parada gay do mundo, tudo isso é praticado por essa nação, que quase 100% do mundo evangélico, gospel, pentecostal ou neopentecostal defende. Ah, mas você também descobriu que você é descendente de judeu, sua mãe era? Sim, eu descobri isso e não nego. Contudo, porém, entretanto, todavia, permita-me fazer uso de um clichê, coloquemos os pingos nos is. Não vamos nos enganar. Está aí o vídeo do Rabino em que ele fala que o Estado de Israel foi fundado por maçons. E ainda cita os sionistas. Muita gente fala de sionismo, etc. Sou taxado de antissemita, mas nem sabem que o sionismo, por exemplo, tem 6 divisões e o significado real do sionismo, quem ou foi o pai do sionismo, onde aconteceu o primeiro evento sionista. E se a pessoa tiver o trabalho de ler um pouquinho, coisa que é difícil, principalmente para muitos brasileiros, não todos, essa pessoa verá que Theodor Herzl era ateu. O pai do sionismo era ateu. O pai do sionismo pensava em criar um Estado judeu na Argentina ou então até em um país africano. E eu paro por aqui e deixo essas palavras para sua reflexão. Apocalipse 22:17. Diga, vem, e quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro.